Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje vamos falar um pouco sobre dispensa de licitação. Como os senhores sabem, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, estabeleceu que a regra é licitar. Eu só posso não licitar, ou seja, realizar uma contratação direta, quando a lei permitir. Na Lei 8.666, que rege a administração pública direta, estabelece nos artigos 24 e 25 as hipóteses de contratação direta. No artigo 18 também. No artigo 24 é a licitação dispensável, no artigo 25 é a inexigibilidade de licitação, no artigo 18 é a licitação dispensada. É muito importante conhecermos a fundo esses dispositivos, porque cada vez mais os órgãos de controle, sejam eles controladoria, Ministério Público, Tribunais de Contas, têm sido mais rigorosos nas análises técnicas para a contratação direta. Ou seja, se a licitação é a regra, para eu não licitar, eu tenho que demonstrar de forma clara que eu estou dentro dos permissivos legais, ou seja, dentro das hipóteses legais para não realizar a licitação. Importante lembrar que o artigo 26 da 8.666 estabelece que eu tenho que justificar no processo o motivo da escolha do fornecedor, demonstrar a situação que se enquadra os requisitos do inciso que fundamentam a dispensa. E, por último, justificar o preço. Nesse sentido, senhores, a gente ganha ainda importância nessa mesma linha o entendimento dos órgãos de controle e do judiciário, no sentido que o prejuízo resultante de uma dispensa ilegal é presumido. Ou seja, o juiz, para lhe condenar, gestor, quando o senhor faz uma dispensa ilegal, ele não precisa demonstrar, o Ministério Público não precisa demonstrar para lhe acusar quanto de prejuízo o senhor trouxe para a administração pública. Por quê? Porque se presume o prejuízo. Porque o raciocínio é o seguinte: se eu tivesse uma licitação, eu teria várias propostas, então eu poderia contratar o objeto mais barato, ou um objeto de melhor qualidade, um objeto permitindo a competição entre os fornecedores para atender melhor o interesse público. Ao não licitar, eu causo prejuízo à administração pública por não ter permitido essa competição. Então, o prejuízo gerado à administração pública é um prejuízo presumido. Eu não preciso contabilizar para condenar um gestor público em improbidade administrativa, por exemplo. Esse, inclusive, foi o entendimento da primeira turma do STJ. A primeira turma do STJ condenou um prefeito porque ele fez uma contratação, comprou um veículo sem licitação. O valor do veículo foi algo em torno de R$126 mil. E condenou o gestor público, perda de função do cargo, ao pagamento do débito, a multa. Isso foi revertido em segunda instância, ficando apenas uma multa para o prefeito, mas a questão ficou muito clara. Não se discute aqui, quando se fala em dispensa de licitação, um prejuízo efetivo ao erário, ou seja, eu não preciso contabilizar quanto que o erário perdeu de dinheiro ao realizar a dispensa, por conta de o prejuízo à competitividade, a ausência de competitividade, trouxe prejuízo à administração pública. Cada vez mais, então, senhores, a gente tem que tomar os cuidados necessários para justificar uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade de licitação, para que nos adequamos dentro dos parâmetros legais. Varia muito de município para município, de órgão para órgão, qual o procedimento para a realização dessa dispensa. Principalmente quando a gente fala de dispensa por emergência ou dispensa por calamidade pública, porque a administração pública tem uma urgência a ser atendida, ou seja, tem uma demanda que tem que ser atendida com urgência, e muitas vezes não se tomam os procedimentos adequados ou procedimentos legais para justificar essa contratação. Depois os órgãos de controle vão analisar essa situação depois da emergência e falar, olha, você não comprovou que o preço era mais vantajoso, você não comprovou o preenchimento dos requisitos, e aí pune-se o gestor. Então é muito importante formalizar isso no processo. Organize dentro da sua entidade, órgão ou entidade, qual o procedimento para a realização da dispensa, quais são as etapas que tem que se fazer, se existe necessidade de manifestação jurídica ou não. A manifestação jurídica ajuda a trazer segurança para o gestor. Todos esses são fatores e procedimentos que devem ser observados com o gestor público. No caso que eu trouxe a primeira turma do STJ, a multa foi 5 vezes o salário do prefeito. Não pegaram leve. Então, muito cuidado, gestor, quando estiver falando de contratação direta.
cada vez mais os órgãos de controle têm sido mais efetivos e mais rigorosos na punição, porque se não se licita, entende-se que você pode ter vários outros benefícios indiretos acontecendo no processo. Então, formalize as suas necessidades, formalize os fundamentos, formalize a justificativa, de forma que o senhor possa se resguardar para o futuro. Muito obrigado e até a próxima.